Olá, irmãos. Dando sequência à nossa semana de Páscoa com Jesus, segundo o relato do evangelista Marcos, logo após a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, ele seguiu para a aldeia de Betânia, onde passou a noite, muito provavelmente no lar de Betânia, no lar de Marta e seus irmãos Lázaro e Maria. No dia seguinte, segundo o relato de Marcos, ele retornou a Jerusalém e fez a purificação do templo. Ou seja, na segunda-feira de Páscoa, esse é o relato que nós queremos para a nossa abordagem no dia de hoje, o que aconteceu com Jesus, seguindo as pegadas de Jesus na segunda-feira, após a entrada triunfal, a narrativa da purificação do templo, e eu chamo a sua atenção para a leitura do texto que está em Marcos capítulo 11, a partir do verso 15, que nos diz assim: Foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: Não está escrito: A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo a tarde, saíram da cidade. Vamos lá. O termo que nós queremos analisar hoje, irmãos, é esse episódio. O episódio do Senhor Jesus Cristo ter ido ao templo e ter visto algo terrível. Então ele toma uma decisão, e essa decisão é de expulsar a todos os que estão ali. Hoje, irmãos, nessa segunda-feira da Páscoa com Jesus, nós queremos falar sobre o tema revirada de mesa. Revirada de mesa. E esse texto, esse tema vem exatamente dessa ação de Jesus, dele ter virado as mesas. Mas por que revirada de mesa? Porque o termo virada de mesa se dá, irmãos, quando alguém quer virar o jogo. Essa virada de mesa em relação à casa do Senhor, quem fez foram os cambistas, com o aval dos sacerdotes. Então, a casa de Deus sempre foi casa de oração, ajuntamento solene, assembleia, para o povo se apresentar diante de Deus, e eles se aproveitaram de certas circunstâncias e viraram a mesa. Eles mudaram a igreja, mudaram o templo num lugar de lucro pessoal. Então Jesus Cristo vem e revira as mesas, ou seja, ele estabelece a ordem. É sobre isso que eu queria falar na manhã de hoje. Tema: revirada de mesa. A primeira lição que nós aprendemos aqui sobre o tema revirada de mesa, irmãos, é que somente Jesus tem o poder de ordenar a sua igreja. Somente o Senhor tem o poder de ordenar a sua igreja. Observe bem o que está escrito no verso de número 15. Ele diz: Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Ele coloca ordem. E por que o Senhor coloca ordem? Porque os homens haviam transformado a igreja. Eles modificaram completamente o significado do ajuntamento solene e do culto. Então, somente Jesus ordena todas as coisas. E como ele ordena? Colocando as coisas em ordem, como elas devem ser, porque sempre foram assim. A igreja é um local de ajuntamento do povo para o povo se apresentar diante de Deus. Então, até havia, irmãos, é bom que entendamos isso, até havia a conveniência dos vendedores de animais nas cercanias do templo, no entorno do templo, não dentro do templo. Havia necessidade do serviço de cambistas? Sim, para atender as caravanas que vinham de longe com outras moedas. Mas essas casas de câmbio deveriam estar, irmãos, no entorno do templo, não dentro do templo. A questão ali era a proporção que aqueles negócios tinham tomado dentro da igreja. Então, eles estavam ali com o aval dos sacerdotes, porque uma parcela do lucro também ia para eles. Eles estavam também auferindo lucros
com isso. Por isso, essa permissão. Então, quando Jesus Cristo vem e estabelece a ordem, quando ele ordena o povo, as pessoas querem matá-lo, os sacerdotes querem matá-lo. Eles são os cabeças, eles são os líderes desse motim. Por que isso? Porque eles estariam sendo prejudicados. Eles estavam ganhando bastante lucro com aquilo, de uma forma ilícita, se aproveitando do povo. Então, a questão era, quando Jesus ordena o povo, e ele está dizendo, saiam daqui, o que Jesus Cristo está dizendo é, saiam e voltem com a motivação correta. Saiam, deixem e retornem com a motivação correta. Aqueles cambistas, irmãos, eles estavam se transformando em agiotas. Eles estavam auferindo muito lucro, cobrando pelos seus serviços ali dentro do templo, algo que não era permitido, e estavam criando um câmbio negro, um caixa 2 ali dentro. A indignação do Senhor era tanto para com os cambistas, como também para o povo, que se retroalimentava dessa espécie de erro, perpetuando um círculo vicioso. Uma segunda lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, que o Senhor revirou as mesas, quando Jesus estabelece a ordem, não é apenas que somente o Senhor ordena na sua igreja, mas a segunda lição que nós aprendemos é que ele fez isso para poder restaurar o verdadeiro sentido do culto. Havia necessidade de se restaurar o verdadeiro sentido do culto. Além do erro dos negócios, havia a gravidade da exploração da fé, da simplicidade do povo e do dinheiro das pessoas que ali estavam interessadas. Os vendedores, irmãos, eles não estavam ali para auxiliar na questão cultica ou litúrgica. Não, o objetivo não era esse, definitivamente. Eles estavam ali para se aproveitar da situação, porque eles haviam transformado os rituais num negócio muito lucrativo. E, repito, eles contavam com a ignorância do povo. Por isso que lá, desde o Velho Testamento, Deus disse, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. O povo precisa conhecer. Quando não há conhecimento, há uma brecha. Nós abrimos uma larga avenida, irmãos, para o erro se instalar. E uma vez instalado, dá muito trabalho de colocar as coisas em ordem, mas há necessidade sim de se ordenar as coisas. Por isso que Jesus ordena o seu povo e ele restaura o verdadeiro sentido do culto. Aqueles ambulantes, irmãos, eles estavam perpetuando a terceirização da fé, da vida espiritual, pois não havia envolvimento pessoal no sacrifício ou na oferta. Tudo já estava pronto, tudo já estava montado, tudo já estava preparado, bastava apenas o povo chegar, pagar e oferecer o sacrifício para que o ritual fosse cumprido. Para eles, irmãos, o importante era cumprir o ritual, pois eles entendiam que, assim fazendo, agradariam o Senhor. Havia a necessidade de se restaurar o verdadeiro sentido do culto, por isso Jesus Cristo os expulsa e diz, voltem com a motivação ou as motivações corretas. Uma terceira lição que nós aprendemos nesse texto aqui, irmãos, é que havia necessidade de se restabelecer a comunhão do homem com Deus. Havia necessidade de se restabelecer a comunhão do homem com Deus. Jesus se dirigiu ao templo, irmãos, para celebrar a Páscoa, para guardar os mandamentos e manter comunhão com o Pai. O envolvimento de Jesus é um compromisso de vida e morte pela obra. Era inadmissível para o Senhor Jesus ver aqueles homens se aproveitando da religião, do templo e das pessoas, do povo de Deus, enquanto ele mesmo, Jesus, daria a sua vida pela humanidade. Ele estava disposto ao sacrifício como cordeiro pascal. Para ele foi inadmissível observar aquele cenário e, sobretudo, Jesus não seria conivente de maneira alguma com aquilo. O povo estava sendo conivente, os líderes estavam sendo coniventes, aqueles homens estavam ali fazendo negócio dentro do templo com o aval dos sacerdotes. Repito, porque os sacerdotes ganhavam uma parte daquele lucro. Então havia uma conveniência, havia uma negociata ali. Havia um cartel que eles estabeleceram dentro do templo do Senhor. Jesus estava dando a vida.
Jesus não admite esse tipo de coisas. Jesus estava fazendo o que os líderes religiosos deveriam fazer, mas, convenientemente, nada faziam. É necessária a motivação correta para se cultuar ao Senhor. Nosso culto não pode ser um culto mecânico ou um culto automático, se não houver oferta na vida, não há vida na oferta. A glória pertence ao Senhor. Concluindo a nossa reflexão hoje, o culto ao Senhor necessita ser restabelecido em seu sentido pleno, total e único. Adorá-lo em espírito e em verdade. É mister, é necessário, é urgente, é premente que o Senhor Jesus revire as mesas para que proporcione um recomeço ao seu povo. É um restart, recomeçar. Essa revirada de mesa somente acontecerá com a visitação poderosa da autoridade do Senhor da igreja. É necessário aproveitar o culto e não se aproveitar dele. É necessário aproveitar as pessoas e não se aproveitar delas. É necessário aproveitar a palavra de Deus e não se aproveitar dela. Os negociantes e cambistas estavam confortavelmente estabelecidos no templo e já haviam loteado, já haviam dividido a casa de Deus em um território livre para os seus negócios. É necessário desestabilizar esses grupos com tais atitudes e intenções, e é necessário restabelecer a centralidade do culto na pessoa e obra do Senhor da igreja. Em certos lugares, irmãos, não há revirada de mesas. Elas permanecem firmes com seus balcões de negócios. Repito, com a total conivência dos seus líderes. Não podemos nos esquecer que hoje nós somos o templo do Espírito Santo de Deus e nós não podemos profaná-lo como aqueles negociantes fizeram. Devemos estar atentos para que não se repita o mesmo erro, que não se repitam os mesmos erros do passado. Talvez por terem sido expulsos do templo do Senhor, os negociantes resolveram construir para si mesmos seus próprios negócios, onde estabelecem eles mesmos as regras do jogo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no seu capítulo 6, versos 5 e 9, Paulo escreve assim: homens de mentes pervertidas, privados da verdade, supõem que a piedade é fonte de lucro. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências. Concupiscência significa apetite exagerado. E em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Ainda Paulo, escrevendo na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versos 10 e 11, ele diz: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, homem de Deus, foge dessas coisas. Evangelista Marcos, capítulo 11, verso 17, ele narra uma palavra de Jesus que diz: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Irmãos, assim como no passado, muitas coisas têm transformado a igreja. Muitas coisas têm transformado a igreja. Os homens têm se utilizado da igreja para outros objetivos que não os espirituais. A igreja tem se tornado muitas coisas, menos casa de Deus, menos casa de oração. Muitas pessoas, irmãos, estão se infiltrando na igreja no decorrer dos séculos. Fizeram isso e hoje também o fazem, com objetivos escusos de transformar a igreja. É necessário estarmos muito atentos sobre isso, porque o Senhor da igreja permanece o mesmo. O sentido da igreja permanece o mesmo. A igreja é a mesma. A igreja permanece sendo, irmãos, uma casa de oração.
Igreja é uma casa de oração. Ali o povo se reúne para adorar, para prestar um culto, não para assistir, não para ouvir culto. Não é lugar, irmãos, de apresentações. A igreja não tem palco. A igreja não tem jogo de luzes. A igreja não tem estrelas. Sabe por que a igreja não tem estrelas, irmãos? Porque a igreja já tem o sol da justiça. E como muito bem disse o reverendo Hernandes Dias Lopes, aonde o sol brilha, não há lugar para se contemplar estrelas. Olha, nós estamos num dia tão lindo aqui hoje, aqui no camping, um lugar maravilhoso, o sol está brilhando e a gente não consegue contemplar estrelas. E por que a gente não consegue contemplar estrelas? Porque o sol está brilhando. Querido, quem tem que brilhar na igreja é o sol da justiça. Portanto, quando esse sol brilha, as estrelas se apagam, elas não aparecem. Por que tem tantas igrejas com tantas estrelas? Estranho isso, não? Mas prioritariamente é porque não tem sol brilhando lá. Deixa a luz do sol brilhar, já diz o nosso hino. Deixa essa luz brilhar. Quando essa luz brilha, é tudo de que necessitamos. A igreja precisava, o templo precisava e a igreja precisa hoje, irmãos, desse sol. Essa luz precisa raiar. Ainda ontem eu estava caminhando com a Nira, aqui no camping, e nós estávamos observando no pôr do sol, o brilho do sol por sobre as árvores. Que espetáculo, que coisa linda. É muito bonito, a gente parou para ver porque é precioso observar isso. A luz do sol brilhar. As igrejas precisam dessa luz. Irmãos, nós não podemos permitir de maneira alguma que a igreja seja transformada. A igreja, ela permanece com a sua essência e ninguém tem o poder, nem os líderes têm o poder de transformar a essência da igreja. Por isso a necessidade de Jesus vir, visitar e ordenar, porque somente Jesus ordena. Jesus é o único que pode ordenar a igreja. E Jesus é o único que pode ordenar o povo e tem poder para tal. Ele ordena o povo, ele restaura o sentido de culto e o povo precisa entender o que é culto. Culto é uma oferta que nós prestamos ao Senhor. Culto não é para ser assistido, eu não tenho que gostar do culto, porque o culto não é para mim. O culto é para o Senhor, a glória pertence somente ao Senhor. Jesus veio para restaurar o verdadeiro sentido do culto. As igrejas precisam dessa restauração, desse restabelecimento. E em terceiro lugar, Jesus Cristo veio para restabelecer a plena comunhão do homem com Deus. Esse é o objetivo da igreja, se reunir para glorificar o nome do Senhor. Que Deus abençoe a nossa igreja, que Deus abençoe a sua igreja. Se você gostou desse vídeo, dessa mensagem, compartilhe essa mensagem para os seus contatos. Inscreva-se também no canal da Igreja Presbiteriana da Bela Vista, dá uma força para a gente divulgar a palavra. O nosso objetivo, você já percebeu, é o estudo da palavra de Deus. É isso que queremos que essa palavra seja espalhada, que essa semente germine nos corações e nos lares por aí. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe grandemente a sua família. Um abraço e até o vídeo de amanhã, terça-feira da Páscoa com Jesus. Um abraço.